autoridade o Sporting Cristal por 3-0. Antes dos comentários, vamos trazer ainda mais subsídios aqui, ouvindo o técnico do Tricolor, o Crespo. Fala aí, Crespo. Pregunta Leonardo Leurenco, de GE. Globo de Brasil. Crespo, después de 2 juegos con Dani Alves, actuando por el ala derecha, 2 juegos en que él ha jugado muy bien en esa posición, ¿considera la posibilidad de continuar actuando en este sector más como media, como ha sido considerado en Sao Paulo? Io acredito che Dani Alves è un crack, pode jogar em todas as posições. Neste momento, a equipe precisa dele, é um lateral, está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente aí. Pregunta Marcio Torbano, de Radio 105 FM de Brasil. ¿Es una victoria que deja a los adversarios preocupados con Sao Paulo? Sinceramente non lo so. Io solo mi preoccupo di mia equipe, di mostrare un buon gioco, de mostrar personalidade, identidade, e isso os atletas estão demonstrando. Pregunta Paulo Dovalle, de Radio Bandeirantes. Los cambios en el equipo de un juego a otro indican que usted siempre debe cambiar el equipo de un juego para otro, ¿o fue una opción puntual del juego de hoy? Todos os jogos não são iguais. Então, eu acredito que talvez cambiar certas situações seja importante. Se é importante, depende das características do rival, é isso que precisa a gente, nossa equipe. Então, tento de escolher a opção melhor. Pregunta Giovanni Chacón, del medio Joven Pan de Brasil. Cada vez vemos más un Sao Paulo con un patrón de juego muy preciso en los cruzamientos. Reinaldo es tal vez quien más evolución tiene y libertad por la izquierda. Como usted ve ese perfeccionamiento en las jugadas de cruzamiento al área? Yo acredito que en este momento Reinaldo está jugando muy bien, mas el time está jugando muy bien. Es un momento particular donde las alas, Dani Alves o Reinaldo, tienen más facilidades para jugar. Pero mas depende muito da rival e depende muito das posições que hoje hanno tomado Benítez e Luciano, porque se eles marcavam fora, podíamos jogar dentro com Benítez, pero eles decidiram, escolheram la situación de marcar por dentro y el espacio estaba fuera. Reinaldo y Dani Alves han jugado una partida, un juego de altíssimo nível. Daí o Crespo, a coletiva do técnico do São Paulo nos times que jogaram na terça-feira foi a melhor vitória do São Paulo, 3-0 contra o Sporting Cristal,
jogando fora de casa. Quando perguntaram ali do Daniel Alves, eu fiquei imaginando a fisionomia do Vitor Birner, quando ainda insistiam com relação à discussão se ele joga na lateral direita, se joga no meio de campo e tudo mais. Avaliação, Birner, por favor, a vitória do São Paulo, muito boa, 3-0, começando na Libertadores. O Crespo, ele fez uma modificação, ele colocou o Lisiero ao lado do Luan, jogando em frente ao trio de zaga, para o Benítez ter um pouco mais de liberdade. Eu acho que o único defeito do time, taticamente, foi, e isso era previsível para mim, eu até fiquei surpreso com essa escalação, a entrada do Lisiero. Porque com a bola não compromete, mas ali ficou bastante espaço, né? O Sport Cristal tentou criar chances por aquele setor. Vamos lembrar que o Reinaldo já não é um grande marcador. Todos os elogios que o Reinaldo merece quando apoia, e hoje ele foi muito bem no apoio, muito bem, podem ser feitos também em termos de críticas quando ele tem que marcar. Ali ele é um pouco mais vulnerável e às vezes ele sucumbe contra jogadores medianos, jogadores razoáveis. Não precisa nem enfrentar um jogador de alto nível e aí no combate mano a mano. Então ele precisa ser sempre muito bem protegido. E o Léo, hoje, com exceção ao cartão amarelo que ele toma o segundo, é expulso no final do jogo, lance tolo, não precisava, ele foi muito bem na partida. Então se o Reinaldo não tivesse uma atuação razoável na marcação e o Léo não fosse bem, como o trio de zaga inteiro do São Paulo foi muito bem, boa atuação do Arboleda, boa atuação do Bruno Alves. Provavelmente o Sport Cristal teria conseguido entrar mais vezes na área do São Paulo para finalizar. Com exceção a essa questão específica do Lisiero, o time foi bem demais. A atuação do Luan, para mim, a melhor dele pelo São Paulo. O Luan é um jogador com dificuldade de definição, ele fez um gol, quase fez 2 gols, inclusive. Chama atenção o fato dele finalizar dentro da área. E é óbvio que para um jogador que não é um grande finalizador, quanto mais perto do gol ele estiver, mais chances ele tem de acertar. A entrada do Benítez funcionou muito bem. Ele é responsável pela construção, pela jogada mais difícil do primeiro gol, o gol do Luan, e faz o segundo gol do São Paulo. Conseguiu suprir um pouco hoje a dificuldade que o Luciano teve na criação. O Luciano não foi tão bem, o Pablo também não fez uma grande atuação. Eles funcionaram melhor na marcação, porque o São Paulo, após os 10 minutos do primeiro tempo, fez o que a gente pede ao Flamengo, o perde e pressiona de maneira muito bem feita. E aí, o São Paulo dominou completamente a partida, sobraram espaços para os dois laterais jogarem mais. Acho que no apoio hoje, inclusive o Reinaldo foi melhor que o Daniel Alves. O São Paulo usou mais a esquerda do que usou o lado direito. E depois das trocas, ele coloca o William no lugar do Lisiero. O São Paulo volta a ganhar o meio de campo, né, ao lado do Luan. Coloca o Éder na frente, né, para jogar também. E aí o Éder é mais jogador que o Pablo, resolve bem. E o Igor Gomes, se tivesse entrado no mesmo nível que esses outros dois jogadores, provavelmente o São Paulo também teria feito mais gols. O Igor Gomes entrou bem taticamente, não tão bem tecnicamente, no lugar do Luciano, e aí comprometeu um pouco a criação. Mais importante é que o São Paulo tem como principais adversários pela classificação Sport Cristal e Racing. Sport Cristal vinha de 21 jogos sem derrota, tinha tomado 1 gol em 4 partidas no campeonato peruano, quando ele marcou 11 gols, tudo bem que é um campeonato de nível baixo. Tecnicamente, pegar as equipes, campeonato de nível inferior, por exemplo, ao Campeonato Paulista, mas é a única equipe peruana competitiva que há no momento. E o São Paulo sai dali com uma senhora vitória, sai dali com muita chance de classificação. Se não houver zebra, e futebol sempre é perigoso, contra o Rentistas abre 6 pontos e vai enfrentar o Racing com bem mais tranquilidade. O Crespo mostrou que tem muita variação na hora de escalar a equipe, ele consegue mudar sistemas de jogo e consegue mudar características dentro do sistema diferente de jogo, né? Com, por exemplo, um 3-4-1-2, com um pouco mais de marcação e ainda com bastante criação, mas ele também já viu jogar no 3-1-4-2 quando pegou uma equipe mais fraca, e tudo isso em pouco tempo de São Paulo. Ou seja, porque é possível no momento, o trabalho está muito bem encaminhado e uma vitória como essa era o que o São Paulo precisava, mais do que a vitória no Clássico contra o Palmeiras, mais do que a vitória no Clássico contra o Santos, mais do que na vitória contra o Bragantino, times de primeira divisão do futebol brasileiro, Palmeiras obviamente com time reserva. Uma vitória dessa devolve a autoestima para o torcedor do São Paulo, que deve estar dormindo tranquilo.